Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Há cerca de 2 meses, algumas pessoas têm perguntado para mim sobre a origem do conflito entre os árabes e os judeus. Mas tem uma pergunta especial que me chamou muita atenção. A pergunta foi muito inteligente. Ele perguntou se a origem desse conflito, se a ideia desse conflito ou a intensificação desse conflito é muito mais político do que religioso ou é muito mais religioso do que político. Isso me trouxe uma curiosidade e algumas pesquisas que eu fiz. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Bíblia, mas a gente vai conversar um pouquinho também sobre esse conflito e a origem desse conflito. Mas para falar da origem desse conflito, a gente vai ter que chegar ao nome de uma pessoa da Bíblia que é considerado um patriarca para os judeus, pai da fé para os cristãos e é considerado como um grande profeta, talvez o maior dos profetas pelos islâmicos. Estou falando da pessoa de Abraão. Abraão é um dos personagens mais falados na Bíblia. Abraão, a sua narrativa especial está lá no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25, mais ou menos. Ali fala um pouquinho da história de Abraão, mas em toda a Bíblia ele é citado. Então ele tem muita importância para os cristãos, tem muita importância para os judeus, mas também tem muita importância para os islâmicos. Segundo a Bíblia, Abraão nasceu na cidade de Ur, dos caldeus. Em certo momento da sua vida, o seu pai, Terá, foi morar na cidade de Harã. E ele estava indo até Canaã e no meio do caminho ele parou em Harã. E em algum momento dessa história, dessa narrativa, Deus fala com Abraão. Abraão ouve a voz de Deus. Uma das promessas é a herança. A Bíblia fala lá no livro de Hebreus que Abraão viveu naquela terra juntamente com Isaac e com Jacó, os seus descendentes, os patriarcas de Israel. Por muito tempo perambulou naquela terra, mas não a teve como herança verdadeiramente. Ela só foi acontecer muitos anos depois, cerca de 430 anos depois da promessa. Mas também tem a promessa da descendência. Abraão já era velho. E depois daquela promessa inicial, já tinha passado alguns anos. Tanto que Abraão chega a questionar Deus, será que é alguém que nasceu na minha casa? Algum dos meus servos, esse vai ser o meu descendente? Eu tenho que adotar ele como filho e ele será o meu descendente e ele terá direito a essa herança? E Deus diz, não, você vai ter das suas entranhas um filho, vai nascer um filho teu, você terá um filho. Em outro momento, Abraão ainda querendo ter esse filho e Sara vendo que não tinha condições mais de dar esse filho para ele, entrega a sua escrava Agar para ter de Abraão um descendente. Nasce então Ismael, o pai dos árabes. Depois de um menino já grande, Deus fala para Abraão, não, você vai ter um filho de Sara, vai nascer um filho de Sara. E nasce um filho de Sara, de maneira milagrosa, Deus dá um filho para Abraão através de Sara e nasce um Isaac. Isaac significa riso, porque quando Deus promete para Abraão, Sara está ouvindo e Sara zomba, talvez, não, ou ri, ou acha que é uma piada, porque ela não acredita mais que poderia ter filhos, e ela dá um riso. E Isaac, na verdade, significa simplesmente, literalmente, riso, por causa do riso de Sara. E Deus diz para Abraão, esse é o filho da promessa. Porém, os islâmicos não acreditam assim, o Alcorão não fala isso, mas sobre isso nós vamos falar no próximo vídeo. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Não esquece de ativar o sininho aí, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal e compartilha este vídeo com outras pessoas, porque talvez seja a dúvida de muitas outras pessoas que querem saber o que está acontecendo, por que tem essas guerras todas entre judeus e islâmicos e qual é o motivo principal, qual é a origem desses conflitos, dessas tensões que acontecem entre eles. E nós vamos tentar responder também nos próximos vídeos.